Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso observador. Vamos dar uma olhada aqui para ver os desdobramentos desse problema aí do Roberto Justus e da esposa dele. O nome dela é Ana Siebert, não é? Ai meu Deus. Foi o problema com aquele professor chamado Marcos Dantas, da UFRJ, aposentado, 77 anos, que em toda postagem dele ele fala em guilhotina, em matar pessoas da direita, conservadores, assim como aquele Iasi, aquele outro professor, Iasi, que durante a campanha de 2018 ele falou em conservador, religioso, o homem da direita, a mulher de direita, deveriam ser levados a um paredão, com uma boa bala, uma boa espingarda, uma boa cova, uma boa morte, um bom inferno, para gente que é da direita, né? Como é o nome dele? É Iasi, alguma coisa Iasi. Eu estou lembrando mais desse assunto, que é mais atual, né? Que é do tal do Marcos Dantas, que foi esse que, depois de ver essa postagem do Roberto Justus, a sua filha e a esposa, desejou a ela uma morte, né, por guilhotina. É Ana Paula Siebert o nome da esposa do Justus, né? E ontem eles dois postaram isso aqui, ó, na página oficial dele. Página não, né, gente? É no Instagram dele. Aqui, Roberto L. Justus. Em resposta a inúmeras perguntas sobre a questão dos acontecimentos da semana passada, em que o professor Marcos Dantas, aposentado da UFRJ, desejou a morte da menina por estar usando uma bolsa de R$ 14.000, uma bolsinha pequenininha, miniatura da bolsa da mãe, num ensaio fotográfico, bolsa que eles ganharam da loja, né? Informamos que o processo criminal deu entrada essa semana e o processo civil será nessa próxima segunda-feira. Então, segunda-feira que vem, né? Ele postou isso aqui ontem. Então, confiamos que a justiça dará a resposta necessária a essas pessoas para que respondam por essa agressão infundada e sem sentido. Agradecemos o apoio e o carinho que recebemos de tantas pessoas, Ana Paula e Roberto Justus. Bom, a questão é a seguinte, gente. O Justus, ele é um homem conservador, ele é um liberal de direita. Ponto final, né? A esposa dele eu não sei, porque ela, durante o vídeo, ela falou algo sobre restrição do que se fala nas redes sociais. Já o Roberto Justus é o cara da liberdade de expressão, ele é um publicitário, né, gente? Liberdade de imprensa, liberdade individual, liberdade de expressão absoluta, etc. Então, eu não sei como é que os dois estão nesse assunto. Ela tem 37, ele tem 60 e pouco, a diferença de idade é grande, ela é uma mulher... Eu também senti na fala dela que ela é uma mulher pouco experiente, né? Não fala muito bem, não concatena muito bem, mas está defendendo a filha, tudo bem, né? Diferente do Roberto Justus, é um homem viajado, né, lido, é diferente, né, dela. Pelo jeito dela falar, você vê aqui, né? Mas de qualquer jeito estão defendendo a filha e ela faz muita publicidade, tá vendo aqui, ó? Ela tem um Instagram, gente, com 3.600.000 seguidores. Antes do acontecimento com o professor Marcos Dantas, que quer guilhotinar a filha deles, né? Ela tinha 3.500.000, já subiu 100.000 pessoas nessa última semana, né? E que mais a gente pode trazer aqui? Cadê o Marcos Dantas, gente? Eu sei que ele escreveu uma carta pedindo desculpas, mas meio que dando uma aula de Revolução Francesa, como se Justus não soubesse disso. Até acredito que a esposa não saiba, mas o Justus eu tenho certeza que sabe. Dando uma aula de... Gente, esquisito. Na verdade, ele pede desculpas, mas ele meio que tenta... Esse professor, Marcos Dantas, ele meio que tenta ainda permanecer naquela ideia de que rico, milionário tem que acabar, tem que ser guilhotinado, porque
essa elite tem que acabar porque eu tenho que substituí-la pela minha elite. E hoje, gente, a gente está vendo, né? Quem é a elite no Brasil hoje? Não é toda a esquerda, né? Elite? Antigamente era todo mundo ferrado. Lula, Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque não, que Chico Buarque sempre foi de família rica, né? É diferente. Mas eu digo assim, essa turma toda de sindicalista, político do baixo clero dos anos 80 e 90, hoje está todo mundo no poder, gente. É só ver a Suprema Corte, toda a Suprema Corte brasileira hoje era tudo estudante nos anos 80 e hoje está todo mundo como elite do Estado brasileiro, do judiciário, né? Elite dentro de empresas estatais, no Ministério Público. Essa turma da esquerda toda hoje está na elite brasileira. Aí eu queria trazer de volta essa discussão, só para a gente poder entender, só mostrando também a cara do professor, porque não é justos, né? Não é justos que a gente não mostre a cara dele. É esse cabra aqui, ó. Professor universitário, né? Você vê que tipo de gente, né? Tá vendo a matéria aqui de 2016, escreve sempre colaborando com essas entidades de esquerda, né? Essas associações e ONGs, sindicatos, é essa turma aí, gente. É a turma que hoje está ganhando bem, acima de 20 ou 30 mil reais por mês, vivendo como classe média alta, nos seus apartamentos em bairros nobres das cidades do Brasil, e é todo mundo de esquerda. Agora, trazendo de volta, só para a gente fechar o vídeo, com relação a esse problema entre o liberal conservador, que é o Roberto Justus, e a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e a esposa dele que veio com um papo nesse vídeo que eles defenderam a filha contra esse prego aí, falando sobre supressão do que se fala na rede social. Aí a gente volta na discussão do artigo 19 do Marco Civil da Internet que caiu, né, e as plataformas digitais hoje, as big techs, né, Facebook, Google, YouTube, TikTok, Instagram, tá todo mundo agora dentro desse problema de derrubar postagens que são antidemocráticas, que estão atentando contra o Estado democrático, as instituições democráticas brasileiras. Como é que as big techs vão fazer isso, gente? Se o cara coloca lá no Instagram dele, depois de uma foto da menina com uma bolsa de 14 mil reais, bota lá guilhotina, ele colocou guilhotina, botou pontinho, 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 e ainda colocou assim, e não estou sendo, não é uma metáfora. E não é metáfora, é guilhotina mesmo. É liberdade de expressão, gente. Então eu tenho que admitir, segundo o meu pensamento libertário, né, que a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Inclusive o monarca querendo partido nazista no Brasil. Eu acho. A liberdade de expressão tem que ser absoluta. Se a liberdade de expressão não é absoluta, ela corre por baixo dos panos. E quando ela emerge, ela pode emergir e te surpreender. Então deixa as pessoas falarem. Porque quanto mais, ainda mais na rede social, que tem milhões de pessoas comentando tudo o tempo todo, xingando, falando que você é burro, vai estudar, que você não entende nada disso ou daquilo. É assim, gente. Né? Quando você vai para a praça pública fazer um discurso para 1000 pessoas numa praça pública, vai ter gente que vai gostar, vai te aplaudir, vai ter gente que vai te vaiar. Então é isso, né? Normal, na democracia é assim. Então a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Se ela não for absoluta, ela corre de qualquer jeito, porque o rio sempre corre para o mar, vai ter sempre gente discutindo aquele assunto, mesmo que seja a boca miúda, em lugares fechados, e quando aquilo emergir, aquela coisa pode te surpreender. Como aconteceu com o movimento bolchevique na Rússia, como aconteceu com o movimento nazista na Alemanha, nos anos 20. Primeiro tentaram aquele golpe, foi todo mundo para a cadeia. Um monte de gente morreu. Nos anos 1920, aquele golpe malfadado do Hitler. Só que ele foi para cervejarias, pegou aquele pessoal da Primeira Guerra Mundial, desempregado, ferrado, pobre, desdentado, juntou todo mundo numa milícia e criou o Partido Nazista. Quando os políticos da elite alemã abriram o olho, o cara já era chanceler da Alemanha. Entende como é? Deixa o maluco falar. Quanto mais maluco falando, melhor. Se você suprime, é pior. Tanto de um lado quanto de outro. Deixa a pessoa falar, porque quanto mais ela fala, mais ela vai ser rebatida, contraditada, e a coisa vai... E daqui a pouco ela fica desse tamanhozinho e some.
aquela ideia desaparece. Agora, se você suprime, é muito pior. Então é isso aí, Justo. Estamos com você e eu espero que esse senhor... Mas ele tem 77 anos, não vai acontecer porra nenhuma com ele. Ele é esquerdista, comunista, marxista, leninista. Então não vai acontecer porra nenhuma com ele. Mas vamos lá, é isso aí, gente. Curte, compartilha, comenta, por favor, me dá um like. Se puder se inscrever no canal. Muita gente passa aqui e não se inscreve, me dá uma força aí. A gente vai melhorando, né, devagarzinho, lendo muito, tentando entender essa loucura toda que o mundo está passando hoje. E é isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.